Acharam aí 14 de Marcos, versos 66 ao 72. Eu peço a você que mantenha a Bíblia aberta. Nós estamos na sequência, estamos analisando a fraqueza de homens de Deus também, e dentro dessa análise da fraqueza do homem de Deus, a gente tira algumas lições. Por exemplo, esse amor de Deus, a insistência de Deus para comigo e com você, é um incentivo para quando nós falharmos também não pararmos, pedir a graça de Deus, né? Mostra também, estudando essas fraquezas dos homens de Deus na Bíblia, a gente vê também que nós não somos melhor do que ninguém, que a gente sempre tem que depender do Senhor, não é título, não é cargo, né, que vai nos fazer melhor, mas é estar ali sempre na dependência do Senhor. E agora, hoje, nós vamos ver essa história de Pedro negar a Jesus, tá? Vamos tirar algumas lições. Diz assim, ó, verso 66. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. Veja o processo da negação. Ele começa dizendo: não conheço, mas o processo vai subindo. Mas ele negou, assim. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali. Mas, pô, essa menina também não é brincadeira não, né? Este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco tempo depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, olha só, antes ele só negava, daqui ele deu um salto lá em cima. Ele agora começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Aí vem a reflexão, ó. Depois que a gente cai, né, a gente vem essas reflexões. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Amados, lá no livro de Provérbios, nós temos vários versículos que nos orientam, dizendo que o livro de Provérbios, ele é escrito mostrando 2 tipos de pessoa: o tolo e o sábio. O que é o tolo? O tolo é aquele que vê os outros sofrer, apanhar, cair numa cilada e vai e cai do mesmo jeitinho. E o que é o sábio? É aquele que aprende vendo os outros apanhar, a cair numa cilada e não cai. Isso é o tolo e o sábio, é essa a diferença, né? Então, quando nós meditamos num texto como esse, é para nós aprendermos um caminho melhor. Já foi escrito aqui para isso. Isso aqui não está escrito aqui para condenar Pedro, mas está escrito para mostrar o poder restaurador de Deus, a fraqueza do ser humano, mesmo sendo um apóstolo, e um caminho melhor para nós não cairmos na mesma situação. É isso que está escrito aqui, é para isso, né? Então, amados, um naufrágio é terrível, a queda de um avião é terrível, o acidente de um carro é triste, mas pior do que tudo isso é a queda de um servo ou uma serva de Deus. É muito triste. Porque num acidente,
você pode estar indo para o céu. Mas numa queda espiritual, você pode perder para sempre a salvação, que é o que a Bíblia chama da segunda morte. A Bíblia chama isso de segunda morte, porque a primeira morte nos conduz à eternidade com Cristo, se com Ele estivermos. A segunda morte nos separa para sempre de Cristo. Então nós temos uma história instrutiva aqui, com essa queda de Pedro, com essa falha de Pedro, que depois foi restaurado pelo Senhor, né? Mesmo tanto que ele negou a Jesus 3 vezes, Jesus fez ele confessar por 3 vezes. Mesmo tanto que ele negou a Jesus 3 vezes, na beira de um fogo, Jesus fez ele confessar 3 vezes também, na beira de um foguinho lá que Jesus preparou para assar um peixinho. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, que é dolorido, é profundo, é vergonhoso, quando um servo ou uma serva de Deus cai. É muito ruim, né? E observarmos que por maior que seja um servo, eu tenho citado aqui essas últimas 2, 3 semanas, que por maior que seja um servo de Deus, se ele não vigiar, ele pode cair. Não é porque é uma liderança religiosa que não pode cair. Se ele só confia nos anos dele, na estrutura de liderança religiosa dele, ele vai cair. A gente tem que estar todo o tempo atento e clamando sempre a misericórdia do Senhor. E Simão vai passar por essa triste, horrível experiência. E olha que esse homem, Jesus tinha feito uma promessa tremenda para ele. Lá em Mateus 16, versículo 17 e 19, diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha quem era Luís. Simplesmente o homem que Jesus disse: você é um bem-aventurado, e você vai ter nas suas mãos a chave do reino dos céus. Isso é tão profundo que você tem que estudar dias e dias para entender isso. O que é isso? Chave do reino dos céus na mão de Pedro. Mas esse mesmo homem que recebeu essa autoridade de Jesus, esse mistério de Jesus, de Deus, é o mesmo homem que vai fraquejar, que vai falhar. Essa história ou essa narrativa tem o propósito de nos ensinar, mesmo que após a conversão, a renovação pelo Espírito Santo, os crentes continuam cheios de fraqueza, cercados pelas fraquezas, pelas lutas. Então nós não somos, eu sou pastor presidente aqui, eu leio a Bíblia todo dia, um propósito de 7 capítulos por dia, já li, já falei aqui quantas vezes, estudo, faço curso. Isso não me garante nada, a não ser, a única coisa que me garante é eu estar aos pés da cruz, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, segura minhas mãos, me ajuda a atravessar esse mar, não deixa eu me afogar. Então esse texto nos ensina a termos o cuidado de uma vigilância diária. E a melhor forma de você e eu vigiarmos, não é só ficar com o olho atento, como soldado lá na porta do quartel, mas a melhor forma do cristão vigiar é aos pés da cruz. Quanto mais você mergulha aos pés da cruz, quanto mais você confia em Jesus, quanto mais você se esvazia de você mesmo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, mais vigilante você está. É assim que se vigia na vida cristã.
não é estar atento com uma arma na mão, olhando com os olhos abertos para cima e para baixo. A forma de nós vigiarmos contra o ataque do diabo e contra nós mesmos é estar ao pé da cruz. Jesus, me segura, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu não dou conta, eu não sou capaz. Agora, se o Senhor estiver comigo, aí a história é outra. Aí eu vou vencer, aí eu vou atravessar o Mar Vermelho, eu vou andar sobre as águas, vou derrubar Jericó. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e tome cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, 12. Às vezes eu vejo pessoas se gabando. Pastor, para pregar no púlpito, tem muito cuidado, porque ele pode cair no que ele está pregando. Então, quando eu prego, eu fico com muito medo. Pregar sobre o pecado, é importante o pastor pregar sobre o pecado, para alertar a igreja. Mas ele não pode pregar sobre o pecado, como às vezes a gente vê nos púlpitos, uns pregadores vindo pregar e acaba com a gente, esculacha todo mundo, só ele é o santo. Você pode ter certeza que aquela pessoa, se já não estiver em pecado, e aí ele quer lavar a consciência dele, ele vai cair, você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida. Quem fica tirando onda em púlpito, se ele já não estiver, você pode ter quantos dias que vai acontecer. Porque quem confia no Senhor não vem para cima de púlpito esculachar os outros, não. Dizer que todo mundo tem pecado e que não presta. Não, não é assim não, porque eu também sou um pecador. Então quem está em pé tem que ter cuidado para não cair. A palavra de Deus contém muitos outros exemplos de homens que foi exemplo para nós, mas que tiveram as suas fraquezas. Podemos lembrar de alguns? Lembra de Abraão? Abraão tinha a promessa. A hora que Sara apresentou a mulher para ele, ele devia ter falado, não, é de você a promessa. Conversa é essa? Quando desceram lá no Egito, ele chamou Sara e falou, você é muito bonito, o pessoal aqui vão me matar por sua causa, então você fala que você é minha irmã. Abraão. Moisés teve as suas fraquezas. Matou um lá no Egito. Isso porque a Bíblia diz que era o mais manso da terra. Certamente essa mansidão veio depois ali do encontro, né, lá da sarça, com certeza. Mas antes ele matou um lá no Egito. E fora isso, Deus disse, fala a pedra. Ele foi e bateu na pedra. Deus disse, você também não vai entrar na terra da promessa. Chegou lá de frente à terra, ele subiu no morro, viu aquela coisa maravilhosa, falou, Senhor, deixa. Aí Deus disse assim, eu já te falei, sobre isso nós não vamos falar mais. Acabou. Alguém disse aí, Salomão foi revestido de sabedoria, mas o que estava escrito lá na lei de Deus, que Moisés transcreveu o que Deus disse, que o rei não poderia ter muitas mulheres, nem excesso de riqueza, foi uma recomendação bíblica, uma recomendação na lei de Moisés, que o rei não podia ter excesso de riqueza, ia ter, claro, mas não era para ter excesso de riquezas, com muitos cavalos, carruagens e muitas mulheres. Salomão caiu nessa situação, e aí por causa disso, ele, para agradar as mulheres dele, começou a construir altares de deuses, e por último ele ainda foi lá e foi curvar diante dos deuses. Um homem que Deus apareceu para ele 2 vezes, fora a experiência com o pai, porque muita gente fala mal de Davi com Absalão, não sei, mas eu sei que o livro de Provérbios você pode observar, meu pai me falava assim, todas aquelas palavras que Salomão está escrevendo ali, meu filho, seja isso, o João, era o pai dele andando com ele, ensinando para ele.
Então ele viu a história do pai dele. E Davi? Meu Deus do céu. Davi dá até vergonha de falar o que Davi fez. O que Pedro vai fazer aqui também é brabo. Mas e o que Davi fez? Davi tomou a mulher de um homem. O homem era amigo dele, soldado dele. Ele articulou a morte do amigo dele, ainda mandou uma carta da morte dele através da mão do próprio homem. Olha que doideira. E Ezequias, que a Bíblia descreve o perfil, o caráter de Ezequias como homem de Deus. Daqui a pouco ele recebe o pessoal da Babilônia, depois que ele foi curado por Deus. E aí se orgulha e diz, olha aqui o que eu tenho. Ele fez igualzinho Nabucodonosor. Olha a grande Babilônia que eu construí. Ele foi lá e mostrou, olha aqui toda a riqueza que eu tenho. Ele quis fazer uma pressão para os caras, leva um recado lá que aqui o negócio é brabo. O profeta Isaías, que foi lá, tinha orado para ele, orou para ele, profetizou para ele que ia vencer Senaqueribe, que ia matar os 185 mil inimigos, que ele ia ser curado. Foi o mesmo que bateu lá na porta dele e disse, o que você mostrou para os homens aí? Aí eu mostrei tudo. Tudo? Sim, não escondi nada. Ah, é? Então, escuta o que eu tenho para te falar, da parte de Deus. Tudo que você mostrou para eles, inclusive a sua família vai ser levado como escravo lá para Babilônia. E Josafá, um homem de Deus tremendo, tremendo. Ele pega o seu filho e dá para Acabe casar com uma filha de Acabe de Jezabel. Olha que doideira. E ainda faz um acordo de paz com Josafá e com Acabe e Jezabel. Quando ele chega em casa, o profeta diz, olha, vai vir uma confusão na sua vida aí, por causa que o puro não anda com o impuro, isso aí não existe. O que você fez foi uma doideira. E ele pagou um preço terrível em cima dos seus filhos, dos seus netos, com essa união entre a família dele e a família de Acabe e Jezabel. Inclusive, essa nora dele assumiu o reino, matou todos os filhos dele. Então, homens de Deus, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, na história, eu estou falando de história bíblica, mas na história da igreja, são muitos os que têm a possibilidade de cair. Então isso nos ensina, irmãos, que a nossa confiança tem que ser sempre nele. O seu dinheiro, confie no Senhor e agradeça a Ele. Quando você não dá o seu dízimo, você está dizendo a Deus que você é que consegue tudo aquilo. Tudo na sua vida, sempre diga, Senhor, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo marido, pelos filhos, pelo lar, pelo emprego. Seja agradecido. Tem um texto lá na palavra de Deus, não me lembro se é Filipenses, Paulo diz, seja agradecido. Tudo que eu e você temos e somos, e ainda vamos ter, e ainda vamos conquistar, é o Senhor Deus que nos dá pela sua misericórdia. Em nenhum momento é porque ele olhou e falou, nossa, mas o sócio é uma pessoa fora de série, que gente boa, vou abençoar. Não existe isso. Ele olha e fala, o sócio é um miserável pecador, mas eu vou perdoar ele, vou lavar ele no meu sangue, e vou abençoar. Mas qual motivo? Não, eu quero abençoar. Por isso que chama graça. Graça de Deus. O que é graça? É um presente que você recebe sem merecer. É isso. Feliz é o homem que constantemente teme ao Senhor. Provérbios 28, 14. Irmãos, não podemos tirar do nosso coração o temor a Deus. Temer é dois sentidos. Antigamente dizia o seguinte, a palavra temer virou até um medo, porque temer era ter medo de Deus, e aí foi criado na Idade Média um Deus de chicote na mão, um Deus mau, e aí para conciliar isso precisaram entrar com a doutrina de Maria, para ela conciliar ali, porque
Deus era muito bravo, Jesus mais ou menos, e aí Maria, como mãe, vem acertando as coisas. Aí depois, agora para cá, nós já temos um Deus, esse é um cara, isso é gente fina, uma intimidade assim, que negócio tremendo. Já acabou. Não, temor é medo, nós não podemos ter medo de Deus, porque é só respeito. E é verdade. Temer a Deus não é só ter medo, é ter respeito. Mas aí acabou o medo e ficou só com respeito. Antes era só medo e agora é só respeito. Não, é as duas coisas juntas. Medo e respeito caminham juntos. Nós temos que ter de Deus o medo da correção, porque Ele corrige mesmo, e respeito. É igual o pai. O pai, ele corrige e ele ama também, mas ele corrige. E a mãe? Né? É que vocês não passaram mais essa fase, mas naquela época nossa aqui era vara de goiaba, apanhava, e aí você fazia toda a promessa para a mãe quando ela vinha com aquela vara de goiaba na rua, na frente de todo mundo. Na frente das moças que você estava apaixonado. Né? Naquela época, ser apaixonado também não falava, era chamado amor platônico. Né? Ser apaixonado, mas ninguém sabe, só o espírito. Mas aí vinha a vara de goiaba nas costas, nas pernas, você jurava tudo. Mas a hora que começava a apanhar, e não tinha mais, não ouviu o juramento, as promessas que foi pedida, aí você também espraguejava todo tipo de praga. Né? Então temos que temer a Deus, tendo medo, que Ele é juízo, e respeito, Ele também é amor. Em segundo lugar, aprendemos que uma pequena tentação, a gente não pode brincar com uma pequena tentação, não, essa aqui é uma tentaçãozinha pequena, dá para a gente contornar, vencer. Não se brinca com pequenas tentações, nem eu nem você. Porque a pequena tentação pode levar um apóstolo, como Pedro, à queda. Pode levar um homem considerado o mais sábio da terra, onde todas as pessoas do mundo iam para receber conselho dele, conhecer a sua sabedoria. Caiu. Davi, que era admirado por todos, caiu. Mas começa tudo numa pequena tentação. Ninguém, presta atenção, o sucesso não chega da noite pro dia. O sucesso é uma crescente de esforço, de trabalho, de acordar cedo, de lutar, de estudar. Ninguém vira um piloto de avião da aeronáutica da noite para o dia. Ninguém vira uma médica, um advogado, um pedagogo, um comerciante, da noite para o dia. É um processo de sacrifício, de investimento, de estudo, de trabalho, de acordar cedo. Da mesma forma, a queda, o insucesso, ele não acontece da noite para o dia, é um processo que você vai construindo negativamente. Cada dia, você vai construindo até chegar ao fundo do poço. Então, uma pequena tentação pode levar um apóstolo como Pedro à queda. O início da tentação, né, de Pedro foi somente uma simples recordação lá da criada. A criada só lembrou ele. Falou: ah, pai, eu lembro, você seguia aquele Jesus Nazareno. Não, eu não. Ficou por aí. Era uma pequena tentação. Já que ele não estava tendo força para negar, saísse dali então. Se você não está tendo força, saia do ambiente, saia do lugar. Tu estava com Jesus Nazareno. Não, não estava não. Aí vem a continuação do processo. Só a lembrança, a tentação começou com uma lembrança. Você é um deles. Você estava com Jesus. Não, não estava. Não, você é um deles, sim. Seu linguajar aí de Galileu denuncia. É típico, aonde chega um carioca, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe. Onde, você está em qualquer lugar do mundo. Chegou um carioca, você sabe. Quando ele fala, você sabe o sotaque. Você conhece um mineiro rapidinho. Né? Você conhece um gaúcho rapidinho pelo sotaque, não precisa ver. Você conhece alguém do Nordeste rapidinho, sem precisa ver, só pelo sotaque. Então, começa com uma pequena tentação. Toda queda começa numa pequena tentação. Então, amados, não confie em você mesmo. Não, essa tentação eu vou administrar aqui depois. Não brinque. Não brinque, porque o nosso inimigo, ele não perdoa. O nosso arqui-inimigo, que é o diabo, ele não perdoa. Falhou, ele mata. Ele não tem dó. Ele não tem misericórdia. Ele é mau de nascimento. Esse fato nos ensina que nenhuma tentação é tão pequena e insignificante que não nos possa vencer, a menos que estejamos ao pé da cruz, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Sozinho aqui eu não vou atravessar esse mar, sozinho eu não vou atravessar esse vale, mas se o Senhor estiver comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Não confie na sua intelectualidade, não confie na sua força física, não confie no seu dinheiro, não confie no seu potencial de nomes e sobrenome de família, não confie nos seus cargos ministeriais. Sempre confia naquele que pode atravessar com você e comigo no vale da sombra e da morte. É Ele que vai nos proteger lá no vale. Quando o diabo vier, quando o inimigo vier, quando a tentação vier, as lutas vier, é Ele que vai estar comigo e com você no vale da sombra e da morte. Oh, glória a Deus. Se Deus retiver a sua graça, irmão, nós estamos perdidos. Se Deus falar: eu não vou estender meus braços, misericórdia, eu não vou estender minhas mãos. Pedro disse ao Senhor: então me faça andar nas águas. Jesus disse: vem. Ele estava andando. Aí ele começou a afundar. E se Jesus não estende as mãos? Ele morria afogado. Se o Senhor não estender as suas mãos, a sua misericórdia, a sua graça, para mim e para vocês, estamos perdidos. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer mais uma vez? Tudo posso naquele que me fortalece. Com Ele que te fortalece, você atravessa o mar, você derruba o gigante, você derruba as muralhas de Jericó. Com Ele você atravessa o vale da sombra e da morte. Ele não te deixa sozinho. Com Ele você é ungido diante dos seus inimigos. Mas com Ele. Vamos ficar atentos, irmãos, eu e você. Não adianta só eu pregar para vocês. E outra coisa, eu estou pregando aqui porque eu tenho que pregar. O apóstolo Paulo diz: me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não fizer isso. Então eu tenho que pregar, sou obrigado a pregar. Mas eu e você temos que estar aí atentos, clamando a misericórdia do Senhor. Eu já disse aqui para vocês, eu volto a dizer: a gente, por ser membro da diretoria da convenção, de junta conciliadora, às vezes eu participo de umas reuniões as mais tristes do planeta. Por exemplo, excluir um amigo de ministério, porque entrou numa vida lá doida. Isso é uma tristeza sem fim. Você vê um amigo tendo que ser excluído. Isso é uma tristeza sem fim. Não tem jeito? Tem jeito a nível de perdoar para a salvação, mas aquele ministério foi embora. Ali. Então, nos agarremos com o Senhor. Ele sempre vai estender as mãos para nos socorrer. Por último, aprendemos que todo desvio impõe aos crentes
uma profunda tristeza. Quando a gente falha com Jesus ou com alguém, dá uma tristeza, não é isso? Uma tristeza sem fim. Você vê a tristeza de Pedro. Tem um texto que não é aqui em Mateus, que diz assim, quando Pedro faz nega a última vez, não sei se está em Lucas, mas não é em Marcos, não sei qual é dos outros evangelhos. A Bíblia diz que quando ele nega pela terceira vez o galo canta, Jesus vira para ele e olha. Nossa, o que é isso? Jesus olha para ele, diz assim, eu te avisei, e você me negou, você andou 3 anos comigo. Você viu mortos ressuscitar, você ouviu a pregação do Sermão da Montanha, você ouviu a pregação da grande tribulação, você ouviu a pregação da minha volta, você viu surdos serem curados, você viu prostitutas serem perdoadas, libertas, você viu endemoniados serem libertos, e agora você me nega. Mas esse olhar de Jesus também era um olhar dizendo, você precisa de mim, Pedro. Não era um olhar só de condenação. Aquele olhar, Jesus estava dizendo para ele assim, você precisa de mim. Porque se Jesus só olhasse para mim e para você com um olhar de condenação, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, menos esse aqui. Mas Ele olha para mim e para você dizendo, você precisa de mim. Eu te amo. E aí eu não sei explicar, irmão, não tem estudo que dá para explicar, não sei como é que é esse amor de Deus, por que Ele nos ama tanto. Aí você pode estudar 100 anos de teologia, que você não vai conseguir compreender isso. Esse amor de Deus para comigo e com você, né? Então, a Bíblia diz assim, que Pedro caiu em si, né? Fechando o versículo aí, ó, olha aí. E caindo em si, começou o quê? A chorar. O que diz o seu texto aí? Retirando-se, chorou. No meu texto diz assim, caindo em si, começou a chorar. Você lembra de um outro texto na Bíblia que diz de alguém que caiu em pecado e a Bíblia diz assim, caindo em si? Filho pródigo, né? Pegou tudo, gastou tudo, perdeu herança, perdeu tudo, aí estava lá no chiqueiro. Aí lá no chiqueiro a Bíblia diz assim, e caindo em si ele disse, o que eu estou fazendo no chiqueiro se meu pai é dono de fazendas? Vou levantar, sair daqui, vou pedir meu pai para deixar pelo menos ser um empregado doméstico dele. Caindo em si. É uma autorreflexão. Pedro, a Bíblia diz, e caindo em si começou a chorar. O que é isso? Jesus olhou para ele e ele falou, meu Deus, eu não sou ninguém. Ah, mas não é você que disse que tirava a espada e cortava a orelha dos outros, e matava, e morria com Jesus, e todo mundo podia te negar, que eu não vou te negar? Ele foi o primeiro a negar. Mas aí diz, caindo em si. Cair em si é o que, irmãos? É nós levarmos uma reflexão e dizer, eu não sou nada. Ele é tudo. Eu preciso dele. É só Ele que me salva. É só Ele que me perdoa. É você reconhecer que tudo é Ele. É reconhecer que só nele está a nossa fortaleza. Né? Só nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Pedro caiu em si. Olha, irmãos, é fundamental, eu e você, quem está aqui nos visitando, quem se desvia, nós no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, cair em si. Cair em si na relação com as pessoas, né? Às vezes eu cometo um erro numa relação com alguém, aí depois você tem que orar. O problema das confusões nossas, com Deus e com os outros, é que depois a gente precisa orar e ler a Bíblia. E como é que você vai orar e ler a Bíblia em confusão com os outros e com Deus? A oração não vai subir, a leitura o Espírito Santo não vai falar. Ou se falar, vai lá consertar agora. Cair em si é nós termos essa consciência diária,
que precisamos melhorar com quem está do nosso lado a cada dia, precisamos depender do nosso Senhor, clamar a Ele e dizer: Senhor, só Tu és Deus, eu não sou nada, né? É isso que é cair em si. Ló, né? O erro que Ló cometeu, o erro de Sansão, o erro de Davi, o erro de Josafá, o erro de Pedro. Tudo isso o Espírito Santo fez questão de registrar para ensinar eu e você que tem um caminho melhor se nós observarmos esse erro. E qual é esse caminho melhor? Sempre dizer: a minha força depende do Senhor. É na cruz, é na tua misericórdia, é no teu amor. E esse Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não olhou para Pedro com aquele olhar e disse: isso é um desgraçado, investi nesse homem 3 anos e esse miserável faz um troço desse comigo. Não, aquele olhar de Jesus dizendo: vou continuar insistindo em você, Pedro. Aí ele encontra com Maria, quando ressuscita, a primeira coisa que ele fala é o quê? Fala para eles que eu vou encontrar com eles na Galileia. Irmãos, eu fico arrepiado. Aí eles estão lá pescando numa tristeza, sem Jesus, nada. Aí Jesus está lá, quando eles descem, já estava um peixinho sendo assado aqui. Pedro fica envergonhado, já estava com poucas roupas lá, fazendo a pesca. Aí Jesus chama ele, imagina a situação de Pedro agora. E aí Jesus ainda chama em particular: tu me amas? Eu te amo. Mais ou menos. Tu me amas mesmo? Mais ou menos. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes. Jesus insistiu. Jesus fez Pedro, o diabo fez Pedro negar Jesus 3 vezes. Jesus fez Pedro confirmar que o amava por 3 vezes. Esse é o Jesus que ama você, que ama a mim e que quer cuidar de mim, de você, hoje, amanhã e sempre. E por isso ele disse: eis que eu vou na frente preparar um lugar para cada um de vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. Vamos ficar de pé, amados. Oh, glória! Glória a Jesus. Essa história, irmãos, nos ensina como o Senhor nos ama, né? O Senhor te ama. O Senhor insiste com você. O Senhor insiste com o seu ministério. Quantas vezes eu corri do ministério, da obra de Deus, né? Quantas vezes? Pecando, ou realmente não querendo, me decepcionando com alguma coisa, e o Senhor ali insistindo, o Senhor insistindo. É assim que Ele faz comigo, e é assim que Ele faz com você, viu? É assim que Ele faz. Nós vamos orar nesse instante.